É interessante, né, em relação ao atitudinal, como ele sempre esteve presente na educação, essa deficiência, defasagem, dificuldade dos professores lidarem com o atitudinal, levou nos últimos anos, assim, ao invés de fazer com que as pessoas tivessem os professores tivessem uma compreensão maior dessa dimensão atitudinal do conhecimento, começaram a pipocar programas socioemocionais para escolas. Então, entidades, né, empresas externas à escola entram na escola para desenvolver programas socioemocionais, como se o socioemocional ele fosse desvinculado com os conteúdos, como se o socioemocional, ou as atitudes e valores, elas não pudessem se manifestar nas aulas. Então vem algo externo que trabalha socioemocional dos alunos nas aulas. E aí é passível de reflexão, porque você está tirando do professor a responsabilidade dele trabalhar isso, né, ao ensinar o que ele ensina, e colocando esses componentes como se fossem algo que não pertencem à escola, né? Vamos pegar no histórico da escola, onde é que entra um programa socioemocional, que conteúdo, que disciplina é esse componente curricular. A gente vê, né, a gente teve experiência com isso, inclusive escolas que colocam uma aula socioemocional. Então assim, a português, matemática e história, aula socioemocional, como se naquele momento fosse aprender o socioemocional. Então, incrível isso, né? Incrível. E não sei, posso estar fazendo uma avaliação meio restrita em relação a isso, mas na verdade necessita que os professores entendam como que eu vou ensinar matemática, e dentro dos conhecimentos que vão empoderar o aluno na matemática, existem conhecimentos que são de ordem atitudinal dentro da matemática. Mas como a LDB já previa isso, né? Já previa esses tipos de conhecimentos a serem valorizados, né? Só que isso foi historicamente deixado de lado. O que privilegiou justamente o que a gente estava falando, da dimensão conceitual, da decoreba, da teoria, porque isso era importante para o aluno passar de ano. Agora, o que acontece, né? O que acontece? Há estudos que perceberam que o aluno, quando ele termina a faculdade e vai no mercado, e ele se insere no mercado, no mundo do trabalho, Vasquinho, o que a gente percebe é o aluno que ele tinha muito conhecimento da chamada hard skills. Então ele tem o conhecimento teórico, técnico e teórico daquela função, daquela área que ele se aprimorou, que ele escolheu. Porém, ele tinha muita deficiência dessas habilidades, dessas competências socioemocionais. E olha só, você não tinha empatia pelo seu colega de trabalho, você não sabe, ele tinha muita competência técnica, mas ele tinha dificuldade de aceitar as opiniões do colega. E isso no mundo corporativo, no mundo do trabalho, isso gera complicações, né? Então, foi algo que a própria BNCC traz agora explícito, né? E que este tipo de conhecimento deva ser trabalhado por todos os componentes, né? Então, o certo seria exatamente o que você falou, trabalhar a competência socioemocional na matemática. Trabalhar o conhecimento socioemocional na aula de física, de química, de biologia, e isso, na aula de educação física, tem uma outra questão, né? Esse tipo de competência socioemocional era jogada para nós, como se isso fosse somente função do professor de educação física.